Na economia, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que é o IPCA 15, considerado uma prévia da inflação no país, aumentou 0,43% em abril, após elevação de 0,64% no mês anterior. Alan Gani participa aqui com a gente do Jornal da Manhã, tem mais detalhes sobre esse assunto. Bom dia, Gani. Bom dia, Nonato, bom dia a toda a nossa audiência. O índice veio em linha com as expectativas de mercado. Daqui a pouco o Gani vai trazer mais detalhes para a gente a respeito dessa inflação. Mas, de qualquer modo, eu já vou conversar aqui com Deise Ciocari e Cristiano Vilela a respeito desse índice. Vou começar contigo, Deise. À medida em que a gente tem o IPCA 15, ainda não é a inflação cheia, mas é uma espécie de prévia, 0,43% em abril, no mês anterior 0,64%. E a gente tinha falado, ou pelo menos tinha ouvido alguns especialistas indicando que teríamos alguma redução, até porque, por a questão do ovo, que tinha aumentado, mas também muita gente deixou de consumir carne durante o período pré-Páscoa, e aí poderia ter uma tendência à redução. Outros produtos, infelizmente, continuam nas alturas. Estive no mercado essa semana, o tomate continua R$ 16 o quilo, por exemplo. Então, Deise Ciocari, é uma preocupação que acho que ainda está valendo para o governo contabilizar, ainda que a gente tinha tido essa redução pequena aí, não? Exatamente, Nonato. Você tocou num ponto que é muito importante, porque à primeira vista, essa parece uma boa notícia, mas ela não é. Porque você olha assim, ok, a inflação está controlada, mas o que está acontecendo? A gente tem uma menor pressão sobre os juros aqui, mas a gente tem um problema estrutural, porque o consumo está fraco, a atividade econômica está desacelerada e o governo está celebrando qualquer número como se ele fosse uma conquista, mas o que a gente vê com esse número é que a inflação está caindo, mas por falta de demanda, porque como você muito bem falou, Nonato, os preços eles ainda estão muito altos, então a gente tem o preço da carne está alto, o café está caro, os ovos estão caros, as pessoas estão sentindo o preço do combustível. Então, num primeiro momento, o número ele pode parecer positivo e aí o governo vai lá e usa isso como se fosse uma maquiagem. Mas o problema ele é muito mais estrutural. O fato é que a inflação está desacelerada porque o nosso consumo está fraco e a nossa atividade econômica está desacelerando. Exatamente. E quando a gente analisa com mais cuidado os índices, os itens que levaram a esse índice apresentado pelo IPCA 15, a gente vê que aqueles índices que apresentam um peso maior é justamente no setor de alimentação, por exemplo, que é aquele que tem uma efetivação mais próxima, mais sentida junto ao cidadão, junto ao trabalhador. Talvez tivemos ali a compensação por alguns outros itens, referente à diminuição do preço do diesel, por exemplo, que acabou impactando no contexto do transporte. Mas o fato é que o cidadão no supermercado, comprando alimentos para o seu dia a dia, tem sentido o impacto do aumento de preços e isso, do ponto de vista político, faz com que o peso em cima da popularidade do presidente da República continue muito forte, que a pressão política continue forte e que a popularidade do presidente se mantenha nos níveis baixos que estão sendo lançados nas últimas pesquisas. Alan Gani está de volta aqui. Gani, em relação à parte econômica, o que é que significa esse índice verificado do IPCA 15 agora, 0,43%, e lembrando, 0,64% no mês anterior? Qual é a explicação aí para esse dado, Gani? Pois é, Nonato, a gente pode olhar o copo meio cheio como o copo meio vazio. Basicamente, essa desaceleração da alta de 0,64% para 0,43% decorreu principalmente pela queda de preços do grupo transportes. E aí puxado pela queda dos combustíveis e das passagens aéreas, que é um item bastante volátil. Agora, por outro lado, houve novamente aceleração da alta da inflação de alimentos. E aí, o leite, o tomate e o café, novamente, itens, que fazem parte aí do orçamento do brasileiro, que o brasileiro consome bastante no seu dia a dia. E não apenas a alta da inflação dos alimentos, Nonato, mas também houve alta dos medicamentos. Isso porque, no mês de abril, existe autorização para o reajuste de preços de
remédios. E isso impacta bastante na inflação, principalmente para as pessoas mais idosas, né, que acabam consumindo mais medicamentos. Portanto, tanto alimentos quanto medicamentos acabam pesando muito no bolso aí do trabalhador brasileiro. É uma inflação que, por hora, acumula uma alta de 5,49% nos últimos 12 meses, acima do teto da meta, que é 4,5%, Nonato.